Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos para essa aula. Essa que vai ser a. Vamos falar a sério, né? O ano está começando hoje, né? A primeira segunda-feira do ano. Então, ano 2025 começando. E nós vamos começar estudando aqui para se preparar para o oficialato da Polícia Militar, certo? Então, você que está aqui nos acompanhando hoje, você que está assistindo esse vídeo, né, depois, que essa é uma das inovações que a gente vai colocar, esses vídeos vão ficar salvos no YouTube, certo? Então, para vocês assistirem depois, fazerem as suas revisões. Então, toda semana nós vamos fazer uma aula gratuita com algum tema relevante de provas para oficial da Polícia Militar. Perfeito? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Ricardo Ziegler, sou professor de Direito Penal Militar. Comecei ministrando aulas, né, de criminologia, mas atualmente, né, concentro ali minha área de lecionar nas áreas das ciências criminais. Perfeito? Fui o primeiro colocado do concurso para oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, fui aprovado para delegado de polícia também no estado de Goiás, no estado de São Paulo, e atualmente sou oficial da Polícia Militar do Distrito Federal e tenho um projeto de mentorias voltadas exclusivamente para oficial da Polícia Militar, certo? Dia 12 de janeiro, a gente vai ter um lançamento de uma turma de preparação para o oficialato da Polícia Militar. Como eu estava conversando antes de começar a gravar o vídeo, nós temos oportunidades esse ano, 2025, oportunidades mais iminentes, no caso do CFO da PMDF, CFO da PM Tocantins, Brigada Militar do Rio Grande do Sul, CFO PM Pará, perdão, CFO PM Amapá, CFO Roraima, certo? São editais mais iminentes, vamos dizer assim. E temos rumores, né, de edital do CFO PMGO, entre outros, certo? Aqui, nesse canal, nessas aulas, nesse nosso grupo, a nossa preparação é exclusiva para oficial da Polícia Militar. A nossa mentoria, o nosso acompanhamento é exclusivo para a carreira de oficial. O que isso implica? Os materiais são elaborados e preparados voltados para essa carreira, certo? Não é uma mentoria de carreira policial, você vai fazer CFO também? Não, então entra aqui. Então a gente tem esse cuidado de nas nossas aulas, nos nossos encontros, a gente sempre fazer uma relação com o direito castrense, com algum tema que tem sido cobrado, que tem relevância para a atividade policial militar, perfeito? Então, quem já é meu aluno, quem já foi aluno da mentoria, sabe que a gente tem esse diferencial, tá bom? Então, a gente vai começar hoje com uma aula que eu preparei, especial aqui, para nós, sobre um tema muito relevante de carreira de oficial da Polícia Militar. Mas antes, pessoal, tá? Toda aula a gente vai fazer sempre uma oração para agradecer a Deus, certo? Por esse momento. Eu agradeço por ter me capacitado, agradeço pela presença de vocês. Eu sei, tá? Talvez tenha alguém de vocês que não acreditam, não tem fé, e não tem problema, tá bom? Eu também já fui assim, né? Já fui ateu, agnóstico, e eu sei que às vezes a pessoa fica até se sente desconfortável, mas você sabe, né? Quando você entra numa sala e você se sente mal e você não sabe explicar, ou você se sente bem, você sente uma alegria, você sente uma paz, certo? Ainda que você não crê em nada, eu espero que você que esteja agora nos assistindo também se sinta bem, certo? Nessa aula. O nosso objetivo aqui é que você saia, ok? Sabendo mais do que você sabia, revisando algum assunto que você já conhecia, com um nível de detalhamento, com um nível de profundidade para a sua prova. Então, a gente agradece a Deus por esse momento, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por estar aqui conosco nessa aula, nesse momento. Que o Senhor abençoe o nosso ensino, a nossa inteligência, abençoe as pessoas com as quais a gente quer mudar a vida através do estudo. Então, muito obrigado por esses alunos, Pai. Obrigado vocês por estarem nos acompanhando. Obrigado por terem me capacitado, Jesus, que eu possa compartilhar também um pouquinho do que eu sei para ajudar essas pessoas. Então, em nome de Jesus, eu faço essa oração. Vamos começar. Vamos lá, pessoal. Eu chamei, tá? E assim, vou jogar limpo com vocês. Eu chamei essa série aqui de aulas, né? O que acontece? Nós, no ano passado, nós fizemos 40 aulas, certo? Toda semana, resolvendo questões discursivas. Resolvemos praticamente todas as questões discursivas
Questões discursivas que cobravam algum conteúdo jurídico de prova de oficial da Polícia Militar, certo? Então, nós fizemos ali 40 questões, não só de provas anteriores, mas também questões que foram elaboradas por mim, certo? Adaptadas, né? Algumas questões que eu pegava alguma questão já existente da banca e adaptava com algum elemento do direito penal militar. Então, foi muito proveitoso. Os alunos da mentoria, eles têm acesso a todas essas aulas. É o nosso curso de questões discursivas para CFO da PMDF, CFO-PM, perdão, e eles têm disponível também, né? E dia 12, né, teremos algumas surpresas aí no nosso lançamento para falar sobre isso, tá bom? Mas esse ano eu tive uma ideia, né, que eu vou testar, na verdade, né? E vocês vão me dar o feedback. Se a gente vai lançar no grupo depois, né, pedir um feedback da aula e tudo mais, se vocês falarem, não, professor, continua resolvendo questão discursiva, ou então tem uma outra ideia, professor, você podia fazer uma aula dessa maneira, vocês me falam, tá? Porque a minha ideia agora, né, com esse projeto desse ano, as aulas vão ficar gravadas, certo? Vão ficar disponíveis no YouTube para vocês. O material também, daqui a pouco eu jogo lá no grupo, mas o intuito aqui é trabalhar o essencial, certo? Para as carreiras de oficial da Polícia Militar. E o que é o essencial? Pessoal, português, direito constitucional, direito administrativo, penal, processo penal, legislação penal extravagante, direito penal militar, processo penal militar, direitos humanos. Você estudando essas disciplinas com antecedência, certo? Com antecedência, você está abarcando aí 70%, 75%, dependendo do estado, por exemplo, prova do Sergipe, que não teremos agora em fevereiro, é praticamente 80% do edital, certo? Aí vai ter a legislação institucional de algum estado, alguns vão cobrar informática, raciocínio lógico, outros não, outros, quando o conteúdo é só jurídico, né? Às vezes a prova para bacharel de direito concentra praticamente só em matérias jurídicas. Então, basicamente, é isso, certo? E aí, a ideia é o quê? Toda semana, pegar menos português, tá, pessoal? Português, talvez eu convide, né, um professor de português um dia aqui para dar uma aula, uma revisão para a gente. Mas, em princípio, tá bom? Nós vamos trabalhar as matérias jurídicas, e aí eu vou selecionar um tema, vou fazer uma breve revisão sobre esse tema, a gente vai colocar uma questão recente que caiu para a prova de oficial da Polícia Militar, fazer uma relação com o direito castrense, né, como esse tema ele pode ser cobrado com alguma relação com o direito processual penal militar, com o direito penal militar, e a gente encerra a aula. E aí a gente vai avaliar aqui hoje. Poxa, foi curta a aula, professor, foi longa. Não, desse jeito, acho que pode ser melhor, a gente pode voltar para discursivo, enfim, vocês vão me dar esse feedback para ver como que a gente pode tocar esse projeto em 2025, sabendo que toda semana, né, geralmente, a segunda-feira, às 7 horas, nós teremos uma aula gratuita para revisar alguns assuntos, para vocês tirarem dúvidas também. Quem tiver dúvida, cara, manda lá no Telegram, tá? A gente trabalha também nas aulas, eu procuro explicar de uma forma que vocês compreendam, tá bom? O importante é que vocês evoluam nessa trajetória, tá bom? Bom, e aí eu escolhi o direito constitucional para a gente trabalhar. Isso aqui é o que geralmente cai, em maior ou menor grau, numa prova para oficial da Polícia Militar, quando falamos de direito constitucional, certo? Quando a prova é para bacharel em direito, o edital é mais ou menos assim, tá, pessoal? Ele cobra o controle de constitucionalidade, ele cobra aquela parte da Constituição que eu sei que vocês não estudam, né? Ordem social, seguridade, segurança, cultura, desporto, tecnologia. Então, praticamente tudo da Constituição cobra algumas leis específicas, certo? Lei do mandado de junção, lei da ação popular, lei da ação civil pública. Então, geralmente, quando a prova é para bacharel em direito, você tem esse conteúdo bem extenso. Quando não é, geralmente corta alguns assuntos. Na prova do CFO da PMDF, a última, por exemplo, direitos humanos estava dentro do direito constitucional, certo? E aí, falando quais tratados que caíam, tirava um pouco dessa parte teórica, né, do direito constitucional, mas o grosso ali, cara, artigo 5º, né, segurança pública, organização do Estado, sempre cai em todas as provas. E o que a gente vai trabalhar hoje? Direitos e garantias individuais, tá bom? Ah, professor, tá de sacanagem, isso aqui eu já tô safo, tô fera. Então, vai ficar mais fera ainda, beleza? Então, vamos falar aqui, então, sobre direitos e garantias. Pessoal, qual a diferença entre direitos
Qual a diferença entre direitos fundamentais, direitos humanos e garantias, né, fundamentais? Então, primeira noção que nós temos que ter, os direitos fundamentais são aqueles direitos que dizem respeito às liberdades individuais ou coletivas, mas que estão estabelecidas dentro de uma ordem interna de um país, geralmente previstas dentro de uma Constituição, e na maioria dos casos, né, em constituições escritas. Então, direitos fundamentais dizem respeito a esses direitos, né, que decorrem da dignidade da pessoa humana, mas estão previstos numa ordem interna. Os direitos humanos são aqueles já que são consagrados pela ordem internacional. E ele vem, decorrem também da dignidade humana, mas tem essa concepção, essa características de estarem previstos, né, e protegidos no âmbito internacional, onde quer que seja. Já a garantia, pessoal, as garantias, elas consistem em normas, né, que vão definir como que eu vou viabilizar um direito fundamental. Então, diz respeito a de caráter procedimental, certo? Ela tem um caráter procedimental, são as nossas garantias. Então, por exemplo, exemplo clássico, nós temos direito à liberdade de locomoção, perfeito? Mas eu tenho direito ao habeas corpus. O habeas corpus é uma garantia constitucional para garantir o meu direito à liberdade de locomoção. Então, uma forma, o Estado, além de estabelecer os direitos fundamentais, ele deve também estabelecer garantias, formas como as pessoas podem exigir do próprio Estado que aquele direito seja viabilizado. Perfeito? E aí, dentro das garantias, nós vamos falar dos remédios constitucionais, certo? Nós temos o habeas corpus, o habeas data, o o mandado de segurança coletivo, a ação popular, o mandado de injunção e o mandado de injunção coletivo. Eu pergunto, o mandado de injunção coletivo, ele é um remédio constitucional? Essa é a primeira pergunta que eu faço a vocês. Se quiser responder no chat, pode responder. Se não quiser responder também, não, professor, estou na moita, me deixa quietinho aqui. Quando é aluno conhecido, aluno da mentoria, eu já exponho logo, já falo para responder, né? Ó, o Ronan falou que sim. Olha só, Ronan, entenda o seguinte, o mandado de instrução coletiva ele não está previsto no artigo 5º da Constituição. Quando a gente vai estudar o mandado de instrução coletivo, ele está previsto, né, numa lei especial, não é isso? Na lei 13.001, né? Está até ali no edital, né? Mas, né, eu entendo também que é um remédio constitucional, certo? Tem previsão constitucional, né? Tem base constitucional, beleza? Mas só ficar atento nisso aí, né? Nós temos lá o habeas corpus, isso aqui é o básico, vocês já sabem, né? O habeas corpus é para garantir o direito de locomoção, a ameaça ou a lesão ao direito de locomoção que tenha sido imposta essa restrição de maneira arbitrária, de maneira ilegal. O habeas data é o nosso direito a ter acesso, certo? A informações pessoais de banco de dados públicos ou privados. Qual é uma das características do habeas data que a gente lembra aqui? O habeas data, ele é uma ação personalíssima, não é isso? É uma ação que depende, presta atenção isso aqui. Ela depende de uma recusa administrativa. E aí você pode, né, tá pensando, mas professor, isso aqui não conflita com aquela cláusula de reserva de jurisdição, de proteção jurisdicional, em que toda lesão ou ameaça do direito, certo? O Poder Judiciário ele pode se manifestar. Isso aqui não seria, né, essa ideia não seria uma violação a esse princípio constitucional? Na verdade, não, certo? É uma das exceções, vamos dizer assim, que para você acessar o judiciário, você tem que ter essa recusa administrativa. É uma forma de demonstrar o interesse de agir, né? Uma forma de demonstrar o interesse de agir, o interesse processual. Então, o habeas data tem essa característica também, certo? Ele é personalíssimo, portanto, só a pessoa do indivíduo que pode impetrar esse habeas data só em relação a, a informações relativas a ele próprio, não é isso? Mas, né, tem uma exceção quando diz respeito ao cônjuge ou parente de uma pessoa falecida que também precisa acessar essas informações.
O MS não, tá, concurseiro? O mandado de segurança, ele já não tem essa peculiaridade, tá? Essa exigência constitucional. Eu entendo que o MS você pode, ainda que não esgotar as vias administrativas, mas se tiver algum julgado recente, algum entendimento ou questão de prova que vem nesse sentido, você pode colocar aí. O habeas data, isso é claro, tá? Você precisa esgotar as vias administrativas. Já o mandado de segurança, ele não teria essa característica. Nós temos um mandado de segurança coletivo, certo? O que cai nas provas? Cobrando quem são os legitimados. E aqui, o que a gente tem que ficar ligado no mandado de segurança coletivo? Nas organizações sindicais. Elas, tudo bem, não tem um requisito temporal, né, de um ano de formadas, pelo menos. Já as associações tem que ter um ano de formado, de constituição das associações para que elas sejam legitimadas a impetrar o mandado de segurança coletivo. E o mandado de segurança é aquele remédio constitucional, quando não amparado por habeas corpus, por habeas data, né, ele vai caber para combater uma ação ilegal, né, um ato arbitrário do próprio Estado, na maioria das vezes, né? A ação popular, que é para proteção do patrimônio, né, do meio ambiente, do patrimônio da administração pública, do patrimônio cultural da administração pública, né? Aqueles ó, melhor coisa para você estudar e entender os princípios do regime jurídico administrativo, princípio da moralidade, princípio da finalidade, dos requisitos dos atos administrativos, é quando você estuda lá a lei da ação popular, que ela dá a definição de quando é violado a competência, quando que há uma violação da finalidade, certo? Interessante esse estudo. O mandado de junção, que cabe na ausência de uma norma regulamentadora sobre nacionalidade, cidadania, direitos políticos, certo? Então, é um instrumento, uma garantia constitucional, quando o legislativo se omite, certo? Em viabilizar um direito por meio de uma legislação infraconstitucional. Então, é como se o cidadão que está prejudicado por conta dessa omissão legislativa provocasse o judiciário para que fosse viabilizado esse direito. Falou E eu alguma coisa? pergunto a vocês, no mandado de injunção, qual é a teoria que o STF adota? Porque é o seguinte, eu posso ir ao judiciário e o judiciário simplesmente reconhecer, ó, realmente há uma mora, há uma demora legislativa sobre esse caso, tá? Nesse sentido. Nós temos aqui que reconhecer, o legislativo não regulamentou esse direito numa norma que seria constitucional de eficácia limitada, e tudo bem, ficar por isso, só reconhecer. Isso é uma posição. Ou ele pode ir além, ele pode não. Além de reconhecer, certo? Ele, na própria decisão judicial, já garantia aquele direito, por meio de um precedente judicial. Ou ele pode ter uma posição intermediária, né? Ele, ó, nesse caso concreto aqui, e para todas as pessoas, né, ou só para quem requereu esse direito, eu vou garantir. Mas eu vou dar um prazo, né, para que o Poder Legislativo legisle sobre esse assunto, que seria uma posição intermediária. Qual é a posição do STF em relação ao mandado de injunção? Vocês lembram, mais ou menos, ali? O pessoal que está estudando. Posição concretista, não concretista, certo? Então, o STF tem uma posição concretista mitigada, vamos dizer assim, né? Nos casos concretos, ele define que aquele direito deve ser viabilizado, certo? E ele dá um prazo para que o legislativo, geralmente são assim, né, as ações de mandado de injunção, dá um prazo para o legislativo regulamentar determinado assunto. Caso o legislativo não regulamente aquele direito, aí sim vale, né, a decisão judicial. Foi assim, né, o caso clássico do mandado de injunção é o direito de greve dos servidores públicos, né, que não estava garantido no nosso ordenamento jurídico. Beleza? Bom, eu fiz aqui uma tabelinha, tá? Para vocês, com a principal característica deles. Outro peguinha comum, né, que fala de mandado de segurança e habeas data. Então, a pessoa vai exigir uma certidão de um órgão público,
né? A respeito, o enunciado ainda bota assim, a respeito de uma informação pessoal que ela tem interesse, né? O direito de certidão, pessoal, é um direito líquido e certo. Então, o instrumento cabível é o mandado de segurança, certo? Não o habeas data. Então, fica ligado nisso aí, anota esse peguinho. Direito de certidão, mandado. Violação ao direito de certidão, mandado de segurança, certo? A gente vai falar um pouquinho mais do habeas corpus quando a gente for resolver a questão. Vou só passar aqui em relação aos outros. Prazo do mandado de segurança, outra coisa que cai bastante. O prazo é de 120 dias. Esse prazo é decadencial, certo? Passou os 120 dias da lesão, e aí, quando que eu conto? Vamos pegar um exemplo aqui de concurso público, certo? Você foi aprovado no concurso público, né, dentro das vagas. E aí, a administração pública vai e nomeia, certo? Nomeia algumas pessoas, mas não te nomeia. E você está aprovado dentro das vagas, certo? Presta atenção. Para quem está aprovado dentro das vagas, né, de um concurso público, ele tem direito, líquido e certo, à nomeação. Se você foi aprovado no concurso, mas não foi dentro das vagas, você tem apenas uma expectativa de direito, ok? Não é um direito líquido e certo. O instrumento ali não é o mandado de segurança, ok? E aí você tem 120 dias, certo, de conhecimento. Olha, o concurso venceu, você tem 120 dias para impetrar o mandado de segurança, para garantir o seu direito líquido e certo. Se esse 120 dias, ele conta do quê? De quando você toma conhecimento, quando esse ato, né, essa violação de direito é publicizada. Perfeito? Tem os mandados de segurança coletivo, e aí você tem alguns legitimados, né? Então, partidos políticos com representação no Congresso, tá? Organizações sindicais, entidade de classe ou associações. E aí, lembra que eu falei do mandado de injunção coletivo? Cuidado, ó, que você tem também, no mandado de injunção coletivo, alguns legitimados que você não tem no mandado de segurança. Você tem Ministério Público e Defensoria Pública. Perfeito? Na ação popular, peguinha também, né? Qualquer pessoa é legitimado? Não, é qualquer cidadão brasileiro, tá? E aí, para comprovar a cidadania, a lei exige ali, né, o título de eleitor. Perfeito? Então, são alguns detalhes ali de questões, principalmente objetivas, sobre esses nossos remédios constitucionais, que nós temos que estar sempre muito atento, muito ligado, para não perder ponto. Então, conhecer a essência, né, de cada um, as hipóteses de cabimento de cada um desses institutos é importante, mas sempre ficar ligado, né, com a questão dos peguinhas, né, de como que o examinador cobra. E aí, pessoal, vamos ver como que o examinador cobrou esse assunto em uma prova. Prova do CFO da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E aí eu quero chamar a atenção para vocês, tá, que estão se preparando para o oficialato da Polícia Militar. Saber esse básico que a gente acabou de falar aqui, pessoal, é tranquilo, na boa, né? Quem está estudando aí há um tempinho, tudo isso que a gente está falando aqui praticamente foi só uma breve revisão de alguns pontos, lembrar, né, de alguns peguinhas. As questões para oficial da Polícia Militar, que vão te colocar dentro das vagas, que vão te colocar entre os aprovados, elas ultrapassam o básico, tá? Vai ter questão fácil? Vai. Vai ter questão tranquila. Mas, lembrando, qual a diferença? Pessoal, qual a diferença principal ali de um concurso para oficial da Polícia Militar, para um concurso, né, para praça, ou um concurso, né, de repente, para a gente, escrivando a Polícia Civil? Cara, é o número de vagas, né? O número de vagas, geralmente, concurso para oficial é muito menor. Então, implica numa nota de corte um pouco maior, muitas das vezes, né? Certo, tá certo, e não tem, às vezes, a mesma concorrência em virtude da limitação, né? Tem uma limitação de idade Tá bom. agora, que, que diminui um pouco a Molha a concorrência, perna hoje. mas implica ali para estar nas vagas, certo? E uma nota de corte um pouco maior. E para você obter essa nota de corte, pessoal, na boa, jogando limpo com você, sem desmerecer. Meu primeiro concurso, né, de aprovação e nomeação, tudo mais, foi para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, certo? Foi difícil conquistar essa vaga, tive que estudar bastante. Mas, tá? Para ser aprovado para oficial, eu tenho que ter um nível de aprofundamento e de detalhamento no meu estudo um pouco maior. Por quê? Não vai bastar eu acertar as questões fáceis ou as questões médias. Eu preciso ter, né, um conhecimento que me coloque ali, acertar questões que poucas pessoas vão acertar, saem um pouco do ramo e bola. Então, as nossas aulas aqui, certo?
E os nossos encontros na mentoria, quem estiver na nossa mentoria, são mais ou menos nessa linha. A gente sempre pega um assunto, a gente procura aprofundar, não tanto também, não precisa aprofundar Passou dor de muito, cabeça? mas a gente procura um nível de aprofundamento para te Hã? capacitar a acertar esse tipo de questão. Olha essa questão aqui. Eu vou ler aqui o enunciado e vocês já Hã? vão saber mais ou menos, né, qual o remédio. João particular está sofrendo uma coação em sua liberdade de locomoção por uma Você conduta conseguiu ilegal e pregar os abusiva olhos? dada por um delegado de polícia. Todo mundo com. Deixa eu só fechar o áudio da galera aqui. Perfeito. Com efeito, em havendo prova cabal sobre a ilicitude verificada, a defesa de João pretende ingressar em juízo com um remédio constitucional adequado para sanar a situação constatada. De cara, você vai falar, questão fácil, habeas corpus, não é isso? Beleza, vamos lá para as alternativas. Então, mandar. Aí a gente já, de cara, falou, liberdade de locomoção ameaçada, né, cabe habeas corpus. Então, não é mandado de segurança, não é revisão criminal. O que é revisão criminal, pessoal? Revisão criminal é uma ação, certo? Autônoma de impugnação de uma decisão judicial, de uma sentença transitada julgada, condenatória, não cabe revisão criminal para a acusação, quando você demonstra, no caso concreto, que há provas que aquele indivíduo não foi o culpado por aquele crime, ou ainda, né, se há provas que a pena deveria ter sido aplicada em um patamar mais baixo. Então, tem algum benefício penal que não foi reconhecido, certo? Uma nova prova, uma nova informação. E aí cabe uma revisão criminal. Não é o caso aqui, eu não estou falando de uma sentença transitada de julgado, então não é revisão criminal, eu já excluo. E aí fico lá com a D e a E. Né? Aquela velha história, pô, eu fiquei por duas, professor. Qual é a dificuldade aqui? Saber qual é o órgão competente para julgar esse habeas corpus. E aí, qual é o bizu? Se eu estou falando de uma liberdade, de uma restrição de liberdade, um ato abusivo relacionado à liberdade de locomoção, praticado por um agente da administração pública, certo? Um delegado, um oficial da Polícia Militar, enfim, Receita Federal, enfim, qualquer um agente público, eu esse ato, né, esse habeas corpus vai ser julgado pelo juiz competente da primeira instância, ok? Então, nosso gabarito é esse aqui. Agora, tá? Se a, a ameaça à lesão for de um juiz da primeira instância, já for de um magistrado, quem vai julgar é um tribunal. Quando a gente fala assim, olha, vai ser julgado por um tribunal, o que ele está falando? Vai ser julgado por um colegiado, certo? Não vai ser só um magistrado que vai analisar aquela situação. Vai ser um colegiado que vai analisar, é, vai se manifestar a respeito daquele ato, né? Então, essa é a ideia. Pode ser, no caso de urgência, que seja um juiz de plantão ali, mas no tribunal, certo? Num tribunal. Tranquilo? A ideia é que um colegiado se manifeste a respeito dessas violações da liberdade de locomoção praticadas por membros do Poder Judiciário, né? Se for um juiz de primeira instância. Então, esse é o bizu aí de habeas corpus para a gente ficar ligado. Lembrar, tem várias coisas que a gente tem que ficar muito atento, que cai muito em questão objetiva. Quando você estiver diante, certo? Ainda que abusiva, ainda que ilegal, de uma ação praticada pelo Estado, mas que não diga respeito à liberdade de locomoção, o ato, né, o remédio, a garantia constitucional não é o habeas corpus. Como assim, professor? Cabe habeas corpus para multa? Uma multa excessiva, arbitrária? Não. Para perda do posto e a patente dos oficiais, né, ou a exclusão das Forças Armadas? Não. Para questão perda dos direitos políticos? Também não. Habeas corpus, o objeto dele é a liberdade de locomoção. Então tem uma série, certo? Uma série e tem muita súmula sobre habeas corpus que vai bater nisso aqui. Mas assim, eu posso decorar todas as súmulas, professor? Pode, você pode sentar lá e tentar decorar todas, mas se você entender a ideia, tá? Você entende os precedentes, certo? E a ideia é a seguinte: se não diz respeito a um direito de liberdade de locomoção, certo? O direito de ir e vir, não vai caber habeas corpus. Beleza? Pode caber outro instrumento, outra garantia, mas não habeas corpus. Perfeito?
E aí, pessoal, quais são as outras dificuldades que nós temos? Opa, saiu aqui do compartilhamento, só um minuto. Só um minutinho. Aí eu trouxe isso aqui para vocês. Ah, meu Deus, já estou dando o spoiler aqui. Não está aparecendo aí não, né, na tela, né? Agora vai aparecer. Vamos fazer um paralelo? Vamos fazer um paralelo com o nosso direito castrense, certo? Com o nosso direito militar. Então, primeira pergunta aí, pessoal. Cabe habeas corpus para crimes militares? Respondem aí no chat aí. Cabe habeas corpus para crimes militares? Uns poucos sujeitos está sendo acusado, né, por um crime militar. É possível? O Márcio falou que sim, não. Acredito que sim. Martins, não. Cara, isso é um peguinha muito comum e nós estamos se preparando para o oficial da Polícia Militar, temos que estar bem atentos. Para crimes militares, é possível a impetração do habeas corpus, é possível a admissibilidade de um habeas corpus. O que não cabe, pessoal, é para transgressão da disciplina. Transgressões disciplinares militares, né, ou transgressões militares, não cabe. Ou discutir punição disciplinar não é o habeas corpus um instrumento legítimo, certo? Então, para crime militar, cabe. Isso já caiu em prova, salvo engano, o PM Pará, tá? Para crime militar, cabe, ok? Então, você está tendo ali camarada está sendo, tá preso preventivamente, né, por um crime militar e, enfim, não haveria os requisitos da prisão preventiva. Ele pode impetrar um habeas corpus e vai ser admitido. Agora, olha só que curioso, né? Você foi lá, primeiro dia de academia, né? Acabou de passar, entrar na academia, está feliz da vida e tal. Primeiro dia não. Eles dão uma semaninha para você se adaptar ali. Primeira semana de academia, você está lá vibrando e tal. Aí o oficial vai passar na inspeção e sua farda tá mal passada, toma aqui seu fato observado negativo e você vai ficar com o licenciamento cassado hoje. Vai ficar preso no quartel. Isso é um absurdo! Está violando meu direito de liberdade de locomoção. Eu tenho que ir para casa. Vou impetrar um habeas corpus. Cabe para esse caso? Não cabe. Para transgressões disciplinares, a gente vai falar sobre isso, Márcio. Para transgressões disciplinares, não cabe habeas corpus. Essa é a regra. Isso que você vai levar para uma prova objetiva na maioria das vezes. Tá bom? Lembre-se, tá, pessoal? Crime militar, transgressão da disciplina, são condutas, certo? Que são tratadas em esferas diferentes. São atos ilícitos, mas são tratadas em esferas diferentes. A transgressão disciplinar, ela é tratada, né, no âmbito disciplinar. O crime militar é no âmbito penal, então se aplica os princípios do direito penal, do direito processual penal. Já para as transações da disciplina, aplica-se os princípios do direito administrativo sancionador. Tranquilo? Então, toma cuidado com isso. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso, né, para deixar bem claro essas diferenças. E aí o Márcio trouxe uma informação interessante. Professor, com relação ao pressuposto de legalidade, caberia habeas corpus em relação às transações da disciplina? Sim, tá? Como assim? Ora, vamos supor, né, e aí fazendo um paralelo com praticamente todos os estatutos ali de polícia militar, quase todos, né? Tocantins, por exemplo, nós não temos, salvo o melhor juízo, mais prisão disciplinar, né? Mas muitos, você tem um limite de 30 dias de prisão disciplinar, certo? Então, se o camarada está preso disciplinarmente por mais de 30 dias, por conta de uma transação,
Aí já não é sobre o mérito, né? Se ele cometeu a transgressão ou não, se é proporcional ou não. Isso aí você não discute em habeas corpus em relação à transgressão disciplinar. Mas sobre a legalidade do ato, aí sim, olha, violou a legalidade. Ou, por exemplo, vamos supor aí você é um cadete da Polícia Militar, e aí é, um comandante de batalhão aplica uma punição disciplinar para você. Determina que você fique preso. Opa, é uma autoridade que não é competente, né, já que você está sob comandando a academia, a aplicar uma sanção disciplinar. Então já não é questão do mérito, né, mas sim da competência, da legalidade do ato. Aí, em tese, caberia habeas corpus. Como que isso pode cair numa questão objetiva? Ele vai ter que dar exceção, Márcio, tá? Ele vai ter que apresentar. Geralmente ele vai falar assim, ó, não cabe habeas corpus para as transações disciplinares ou, né, cabe habeas corpus para transações disciplinares quando diz respeito à violação da legalidade do ato. E dá um exemplo concreto, entendeu? Quando os pressupostos de legalidade estiverem violados, aí sim você vai marcar verdadeiro. Mas, assim, para ir para a prova, né, mais seguro é que não cabe em relação à transição disciplinar, mas cabe para crime militar. Toma cuidado com isso, tá bom? Esse tema aqui que eu quero falar com vocês também, talvez seja um dos temas mais complicadinhos. Exatamente, Portela. Isso. Quando o HC avalia a legalidade do ato que restringiu a liberdade de locomoção, a legalidade em si, né? Os pressupostos de legalidade, ok, caberia em tese, tá? O habeas corpus para transação disciplinar. Mas como a Constituição bota expressamente que não cabe para transação disciplinar militar, isso é uma construção da doutrina, da jurisprudência, para prova objetiva, não é muito bom a gente entrar nessa bola dividida, né? Para você não entrar naquela, o cara bota lá, não cabe habeas corpus para transação disciplinar. Aí você, não, calma aí, tem uma exceção, tá falso. Não, peraí. A regra é essa, beleza? É só esse cuidado que você tem que ter. E essa aqui é a segunda pergunta, pessoal. Então, cabe, né? Sim. Qual o órgão competente para julgar um mandado de segurança contra o ato do comandante do Exército? Então, o comandante do Exército teve lá um concurso para militares temporários, e aí ele não nomeou na ordem de classificação, vamos supor. E aí as pessoas se sentiram prejudicadas, vão impetrar um mandado de segurança contra esse ato. Quem que vai julgar esse ato? Senado? Essa é o ponto-chave que eu quero que vocês revisem aí, tá bom? Quais são os órgãos competentes para apreciar essas ações constitucionais? Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. Pessoal, dá uma olhadinha aí no artigo, muito bom, Harley, no artigo 105 da Constituição. Abre aí o artigo 105 da Constituição, tá? Contra ato de ministro de Estado e comandante de Força Armada, que contra mandado de segurança, né, contra ato de ministro de Estado ou comandante de Força Armada, é o STJ que vai julgar, perfeito? É o STJ que vai julgar. Agora, presta bastante atenção, vai lá no artigo 102 da Constituição. Quando o comandante do Exército ou o ministro de Estado for o paciente, ou seja, ele está sofrendo uma liberdade de locomoção, ele está sofrendo uma violação ou ameaça de direito que não é amparada pelo habeas corpus, certo? Ele é o paciente. Se ele for impetrar o mandado de segurança, aí quem vai julgar seria o STF. Vocês estão entendendo aqui? Aqui, nesse caso aqui que a gente está falando, ele é o agente que está praticando o ato. Aí o STJ que julga. Agora, se ele for o paciente, seria o STF. Viram aí no artigo 102, no artigo 105? Cara, tem muita questão de prova, muito peguinha, que é só em cima disso aí. Tá? Então, fica ligado se ele é paciente ou se ele é o ator do ato. Tá? Que aí vai mudar o órgão competente para processar e julgar aquela ação. Beleza? Outro ponto aqui. Vamos supor que o comandante da Marinha determinou a realização de um exercício militar em uma praia localizada em área de proteção ambiental e causou severos danos ao meio ambiente. Veio lá uma associação legitimada de proteção ao meio ambiente e é,
um cidadão, certo? Que mora lá naquela praia, foi e ajuizou uma ação popular. Quem que vai julgar essa ação popular contra esse ato do comandante da Marinha? É o STF? É o STJ? O que vocês marcariam? Cabe ação popular para esse caso? Cabe, né? Caberia uma ação popular. Ninguém arrisca? Pessoal, presta atenção, já anotem no seu material. Ação popular, ação de improbidade administrativa, você não tem foro por prerrogativa de função para essas ações, tá? Então, quem vai julgar, quem julgaria essa ação popular seria o juiz federal de primeira instância do local, do ato, né? Do local onde foi praticado aí esse ilícito ambiental em tese, né? Esse ato lesivo ao meio ambiente, beleza? Então, anota isso aí, ó, ação popular, ação de improbidade administrativa não tem foro prerrogativo de função. Vai ser o juiz da primeira instância. Então, não vai ser o STF aqui, ok? Não é o STF o órgão competente para processar e julgar essa ação popular. Cabe ação popular aqui? Cabe, né? É um ato lesivo ao meio ambiente, tudo mais, certo? Ah, realizou um exercício da área de proteção ambiental, com certeza ia sair em todos os jornais, mas não seria o STF que julgaria essa ação, ok? Beleza? Presta atenção, não estou falando, e outra coisa, ação popular é contra um ato lesivo e não é uma ação criminal, certo? É uma ação que visa reparar um dano. Se fosse um crime ambiental, opa, aí já é diferente, tá? Se fosse um crime ambiental, de quem seria a competência? Um crime ambiental praticado ali por o comandante da Marinha. O que vocês marcariam? O STJ também? Se não tiver conexo, né, com... Não, o praticado pelo comandante, tá? Do Exército. Beleza, Portela? Pelo comandante. Se fosse um militar, outro militar qualquer, não comandante, aí sim, você estaria correto. O artigo 105 fala aí para gente da Constituição? Bota aí no 105, pessoal. Competência do STJ. Processar e julgar ordinariamente os crimes comuns de governador do Estado. Não é isso? Agora, crime não é do comandante da Marinha e da Aeronáutica, não seria o STJ. Vai lá na linha C do 102 do STF. Competência do STF. Ó, botei no chat aí pra gente. Compete ao STF processar e julgar originariamente as infrações penais comuns e os crimes de responsabilidade, os ministros de Estado, comandante da Marinha, do Exército da Aeronáutica, ressalvar o artigo 52, inciso, o que ele está falando? Os crimes de responsabilidade, certo? Conexo com o presidente da República, praticados pelo comandante da Marinha, do Exército da Aeronáutica, aí sim seriam julgados no Senado Federal, ok? Então, olha só, no mesmo caso, mesmo assunto, o tanto de coisa que a gente pode extrair aqui, certo? Se for uma ação popular, não é o STF competente. Se for um crime ambiental, né? Ok, seria o STF o competente. Beleza? Se fosse um mandado de segurança contra um ato praticado, opa, é o STJ. Então,
De um mesmo tema, pessoal, o examinador ele pode extrair vários assuntos, tá bom? E eu espero aqui que vocês tenham conseguido visualizar, né, a importância desse estudo para a sua prova. Olha essa questão aqui, pessoal. Questãozinha de CFO também, PM Pernambuco 2018. Compete ao STF julgar em recurso ordinário o mandado de segurança decidido em única instância por Tribunal Superior, apenas se a decisão for denegatória. E o outro ele fala, se for denegatória, o habeas corpus, denegatório ou concessivo, né? A gente tem a primeira tá certa e a segunda tá errada. E aqui é outra competência que você tem que estudar a respeito nos remédios constitucionais, certo? A competência para julgar recursos, né? E aí você tem recurso ordinário do STF. Quando é habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, decidido em única instância por Tribunal Superior, quando denegatória da decisão, ou seja, quando negou a decisão, aí é o STF competente, mas não é originariamente, pessoal. É em sede de recurso. Então, lá, naquele caso lá, o STJ foi e negou o mandado de segurança contra o ato do comandante do Exército. Cabe recurso para quem? Para o STF. Beleza? Mas só quando for denegatória. Qual uma outra hipótese de recurso ordinário do STF, pessoal? De julgar um recurso ordinário. Vamos lá, pessoal, acelera aí. Crime político, né? Crime político. E quem cabe julgar os crimes políticos? Boa, Márcio, crime político. E quem julga os crimes políticos na primeira instância? Essa discussão é atualíssima, tá, pessoal? Atualíssima. E com discussão atual, a gente sempre tem que estar ligado. Quem julga os crimes políticos, na primeira instância, é a Justiça Federal, tá? Compete à Justiça Federal, artigo 109. Muito bom, Portela. Por que eu estou falando que é atual? É a discussão sobre se o STF teria competência para julgar esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, originariamente, certo? Então, assim, a tese defensiva é que não seria competência do STF julgar esses crimes, né, originariamente, porque a Constituição diz que trata-se de um crime político, né, e esse crime político seria competência da Justiça Federal. Beleza? Outra argumentação também atual, ele tem uma relação com direitos humanos. O fato de um indivíduo ser julgado diretamente no STF, qual seria o direito individual ou a garantia individual violada, prevista em normativos que dizem respeito aos direitos humanos? Esse é outro bizu que eu quero que vocês anotem aí. O direito ao duplo grau de jurisdição, né? O direito de de ter uma sentença, de poder recorrer de uma sentença condenatória. Se a pessoa está sendo julgada pelo STF diretamente, né? A quem ela vai recorrer? Não é isso? Então, nós temos em tese aí também essa violação ao duplo grau de jurisdição. Agora, olha só que interessante. Você tem esse direito, essa garantia fundamental prevista no artigo 5º da Constituição? O direito ao duplo grau de jurisdição? Sim ou não? Não tem, né? Mas nós temos essa previsão na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né? São José de Costa Rica. E se nós incorporamos esse Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele tem um status supralegal ali no nosso ordenamento jurídico. Beleza? Então, assim, ó, com o tema, né, pessoal, a gente começa a puxar a linha de vários assuntos atuais, assuntos importantes, relevantes, que podem estar na nossa prova. Então, essa é a ideia das nossas aulas, certo? Ao longo da semana aí. Toda semana a gente vai ter uma aula nesse sentido, tá? Semana que vem eu vou escolher um outro tema
E aí a ideia é essa: pega esse tema, faz uma revisão sobre esse assunto e resolve alguma questão que já caiu em prova de CFO e vai puxando a linha. Aqui, se a gente fosse puxar a linha aqui, poxa, aí beleza, falou direitos humanos, né, professor? Cara, direitos humanos está no meu edital, com certeza vai cair, né, sobre Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, quais direitos que tem lá que não estão previstos na Constituição. Ah, incorporação de tratado internacional, quando que o tratado internacional é tratado, é visto como norma de status constitucional, quando que é tratado como norma supralegal, quando que ele tem status de lei ordinária. Vocês lembram disso? Então, ó, quando é tratado de direitos humanos, beleza? Quando é tratado de direitos humanos, e o Brasil é signatário, incorpora ele na ordem jurídica, ele já tem status de norma supralegal, beleza? Se ele for aprovado esse tratado, incorporado, com o mesmo quórum de emenda constitucional, ou seja, 3/5 de aprovação em 2 turnos nas duas casas, aí ele tem status de emenda constitucional, certo? Agora, se for um tratado normal, um tratado comercial, por exemplo, beleza? Exatamente, Matheus, muito bom. Aí ele tem status de lei ordinária, beleza? Então, revisãozinha aí sobre isso. Para finalizar, quais são os tratados internacionais de direitos humanos que têm status constitucionais? Constitucional. Você tem que estar na ponta da língua do concurseiro de carreira policial. Né? Quais são os tratados internacionais que foram incorporados na nossa ordem jurídica com status de emenda constitucional? Ronan mandou aqui. Pessoas com deficiência, né? Convenção de Nova York, mais o seu protocolo, né? Facultativo. O que mais? Tratado de Marrakech. Alguém lembra que trata desse? Deu uma, deu duas. Bora. Sem olhar no chat GPT, vai? Direito das pessoas cegas, né? Direito de acesso às pessoas cegas ou que têm alguma dificuldade para ter acesso à leitura, né? Também foi incorporado. E por último, né? O último é a Convenção contra a Discriminação Racial, beleza? Entrou aí na nossa ordem jurídica em 2021 com status de emenda constitucional. Tá bom? Pegaram esse aí? Então já anota esse bizu, já faz aí seu caderno de revisão aqui, ó, até hoje. Eu tenho aqui minha pastinha separada por matéria. E tem lá, ó, meus visuais, probidade administrativa. Já ia. Como é que eu escrevi isso aqui? Pô, aulas que eu assistia e eu não lembrava de algum tema que foi falado, eu já anotava. Questões, que eu errava, né? Então, montava tipo, meu caderno de erro numa pasta aqui, né? Escrevendo no canetão. Ah, professor, posso fazer só com grifo no meu material? Pode, tá? Quando a gente está na mentoria, a gente discute um pouco sobre essa metodologia. Pode, acelera bastante o processo, né? Pode fazer só com... Posso fazer no Word digitando? Pode. Na minha visão, né, quando a gente escreve, a gente tem uma tendência a memorizar melhor, certo? Não só eu, né? Tem neurocientista que fala sobre isso e tudo mais. Mas tem gente que é aprovado, né? Só com caderno no Word, só grifando. Não tem uma regra absoluta, não. Harley, são quatro. Assim, na verdade, são quatro porque é a convenção da pessoa com deficiência mais o seu protocolo facultativo, né? Então, ficaria dois aqui, Tratado de Marrakech e a questão da Convenção sobre Discriminação Racial, beleza? Meus amigos, muito obrigado, tá, pela aula de hoje. Eu espero que tenha sido proveitosa, espero que vocês tenham gostado, né? E que na próxima segunda-feira a sala também esteja cheia aí com vocês sedentos por conhecimento. Domingo que vem, tá? Você que está se preparando para o CFO de Polícia Militar. Na boa, espera até o dia 12, tá? Se seu foco, se seu farol é oficial da Polícia Militar, espera até o dia 12 para você ingressar aí na nossa mentoria. Eu sei que vai ter vários lançamentos, várias situações, mas
Estou te dando esse conselho, tá? Você não vai se arrepender. Assiste lá a nossa aula. Nossos encontros são sempre assim, tá, pessoal? Pergunta para os alunos. O Harley está aí, é aluno, pode mandar mensagem para ele, tá bom? Nossos encontros são assim, a gente resolve questão, a gente discute, a gente revisa tema, é sem lá, 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 é sempre muito profundo aqui as nossos encontros. É mais ou menos nesse nível para cima, né, Harley? Para cima, porque a gente acaba discutindo outros temas também, né? A gente acaba falando mais, tem aula que às vezes dura mais de 2 horas. Tem o Flix, né, que você tem ali um monte de aula de revisão de questão, mas é isso, tá? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, Ronan. Abraço. Eu vou subir o material no grupo Telegram e também botar aí o vídeo no YouTube. Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima.